o Senhor falou comigo, eu quero que você viva inteiramente para mim. E foi a primeira vez que eu pensei, cara, eu poderia fazer essa coisa pelo resto da minha vida. O dom já estava comigo, só que eu não identificava ele ainda. E quando eu comecei a trabalhar, a me envolver, aquilo foi, vamos dizer assim, né, apaixonante. Rinene Wagner, take 1. Eu me senti chamado por Deus quando o meu pastor, meu líder, ele viu aquilo que nem eu via, nem eu enxergava. Mesmo por ser muito tímido, por ter vergonha, por achar que eu não tinha um conhecimento suficiente para poder ajudar e ensinar as pessoas. Eu me converti no Projeto Vida no ano de 2019. Logo que eu cheguei na igreja, eu já passei pelo encontro com Deus. E no encontro, o Senhor falou claramente comigo sobre o meu chamado pastoral. E ali eu tive muita convicção do chamado que Deus tinha colocado sobre a minha vida. Esse chamado ele começou através de um momento muito difícil da minha vida, né? Quando eu fui acometido por um infarto agudo do miocárdio. E ali nós percebemos o quanto a ajuda espiritual era decisiva para que vencêssemos esse momento de crise tão grande na nossa vida. E isso para mim foi assim, muito difícil tomar essa decisão de dizer sim ao Senhor, porque eu tinha muita vergonha, muita timidez de ficar falando em público e as pessoas me olhando e eu falando. Eu não apresentava trabalho na escola porque eu era tímido, então eu perdia ponto por isso. Então esse sim ao Senhor para mim foi a principal barreira que eu tinha que quebrar. A minha primeira célula que eu fiz, eu chamei pessoas conhecidas porque eu tinha vergonha de chamar pessoas de fora para poder fazer a primeira célula, para poder iniciar, né, esse chamado, esse dom que eu tinha. Então, esse sim ao Senhor foi muito difícil quebrar essa barreira da timidez. Eu acho que desde bem cedo na minha caminhada cristã, o Senhor começou a aproveitar certos traços da minha personalidade para que isso se tornassem convites, para que eu estivesse mais próxima e mais presente. Então, dentro da minha personalidade, ser uma pessoa mais proativa, mais envolvida, mais engajada, sempre foi algo muito natural. Então, eu acho que o Senhor realmente aproveitou disso para que Ele pudesse se apresentar de novas formas para mim. Então, bem cedo na minha caminhada cristã, eu já estava envolvida em servir, em fazer parte dos ministérios. E eu acho que isso forjou muito o meu coração para me preparar e para me moldar até eu chegar no meu chamado, né, um pouco mais específico, né, a direção que o Senhor tem para tempos, eu acredito que um pouco maiores da minha vida. Então, eu acho que foi muito sobre estar disposta e sobre estar sensível ao que o Senhor estava me convidando e não a um convite muito específico. Alguns meses depois, eu estava no primeiro Projeto Vida Day que aconteceu, em 2019. Estava sentada lá no cantinho da igreja e no meio de uma das ministrações, no meio de uma das palavras, eu ouvi uma voz audível que falou no meu ouvido um nome, Isaac. Falou uma vez, falou duas vezes, falou a terceira vez. E aí eu lembro que a cada vez que eu ouvia aquele nome, o meu corpo inteiro tremia, eu fiquei muito arrepiada e senti muito medo. E com muito temor, eu saí correndo de dentro da igreja, chorando muito. Entrei na sala pastoral para tomar uma água, me recuperar. E quando eu entrei na sala, eu dei de cara com a minha sogra, a apóstola Silvia, e ela me encontrou ali chorando muito e ela perguntou o que tinha acontecido, se alguém havia falado alguma coisa comigo. E aí eu falei, sim, eu ouvi uma voz, e essa voz disse um nome no meu ouvido e agora eu não sei o que fazer, eu não sei se é para eu falar com alguém. E aí ela falou comigo, Lara, eu já entendi tudo. Vamos orar e o Senhor até o final desse dia vai falar ao seu coração aquilo que você precisa fazer, você não vai ter dúvida. Dito e feito, ela orou comigo e no final do dia, após a conclusão do Projeto Vida Day, eu senti de novo aquele temor subindo sobre o meu corpo, invadindo todas as partes do meu ser, a minha mente, o meu coração, aquela agitação. E ao mesmo tempo o Senhor falou comigo, eu quero a sua carreira para mim. Eu quero que você viva inteiramente para mim. E todas as vezes que eu desempenho isso que Deus me chamou para fazer,
por mais cansativo que seja, eu fico muito feliz, eu fico leve, fico alegre, fico feliz. E às vezes eu chego até a dizer para as pessoas, eu me sinto feliz de estar aqui com você. Parece uma contradição eu estar junto com pessoas em sofrimento e eu me sentir feliz. Mas quando a gente faz o que Deus nos chamou para fazer, realmente isso traz uma leveza para nós, além de produzir uma grande prosperidade. Eu me sinto muito guardada, porque eu tenho um entendimento muito grande de que grande parte do que eu consigo fazer hoje é pelo fato de que eu realmente fui morrendo cada vez mais para minha carne, para abrir mais espaço para o Espírito Santo fluir através de mim. Eu até brinco, né, que quando eu tô usando inglês em outros momentos da minha vida, meu inglês ele não é tão bom quanto o momento onde eu estou traduzindo, porque existe uma unção e uma capacitação específica que o Senhor dá para que a gente cumpra o nosso chamado. Quando eu disse sim para o Senhor, eu não só experimentei da alegria de viver uma vida plena, uma vida em paz e uma vida completa, mas eu também experimentei da alegria de ver uma improvável, porque eu me considero uma improvável, mas que foi escolhida por Deus, podendo presenciar de tantas maravilhas que Deus faz. Eu sei que é imerecido, mas eu tenho completa gratidão pela graça de Deus que me alcançou, que mudou completamente o meu trajeto de vida, mudou completamente a minha história. E a minha maior alegria tem sido conduzir pessoas a viverem essa mesma experiência que eu vivi. Porque quando você diz sim para o Senhor, mesmo que você seja muito pequeno, mesmo que você seja muito limitado, o Senhor pega o seu sim e te coloca para fazer parte de algo muito maior que você. Essa tem sido a minha maior alegria, esse tem sido o meu maior presente, meu maior privilégio. Não só ter sido usada, não só ser usada, mas poder levar outras pessoas a viverem o mesmo nível de entrega que eu vivi. E hoje, podendo servir e viver, né, dentro da área da tradução, eu me sinto muito realizada, né? Eu posso ver de diversas maneiras um cuidado do Senhor com a minha vida para que eu possa cumprir esse propósito. Então, eu passei a experimentar de vários milagres, de várias curas, de várias libertações que eu precisava através do meu serviço, né? Então, às vezes, muitas coisas que eu estava traduzindo eram coisas que eu precisava pessoalmente receber. E através dos relacionamentos que eu firmei, através dos contatos. Então, hoje eu me sinto muito plena e muito realizada. E eu, de fato, não consigo me ver vivendo outra coisa que não o chamado que o Senhor me apresentou. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui.